Conversa agora com o deputado Marcelo Aro, relator da proposta do Corona Voucher. Deputado, boa tarde, obrigado por atender o jornalismo da CNN. Eu gostaria de saber o que deve passar agora à tarde ou começo da noite na Câmara dos Deputados. O Corona Voucher de R$200, R$300 ou R$500? Bom, boa tarde, Reinaldo, boa tarde, Daniela. Primeiro, falar da minha alegria de poder participar aqui do programa, né, junto com vocês na CNN. No nosso relatório, nós chegamos à conclusão que o valor mínimo que nós temos que colocar é de R$500. Né? Infelizmente, com R$200 no nosso país, você não consegue comprar nenhuma cesta básica. Então, nós colocamos o valor mínimo de R$500 para o trabalhador informal. Muitas vezes esse nome, né, trabalhador informal, nomenclatura, afasta o cidadão da realidade. Quem que é o trabalhador informal? É o cara que trabalha ali no sinal, é o cara, um engraxate, é aquele trabalhador mais vulnerável, que não tem uma rescisão de contrato, né? Ele é aquele que mais depende do dia a dia do trabalho, ele não tem economia, ele não tem uma reserva em casa e ele precisa sobreviver, porque ele está em casa, nós colocamos ele em casa, né, com medo do coronavírus, ele não está nas ruas, e nós vamos dar um mínimo para esse cara sobreviver e a família dele. No nosso entendimento, com menos de R$500, esse cara não consegue sobreviver. E aí, de duas opções, uma. Se a gente não dá dinheiro para esse cara, ou ele vai morrer de fome, ou ele vai roubar. E aí nós viveríamos um colapso social, uma guerra civil, o que não tem cabimento. Então, o governo federal precisa colocar recurso para esse cidadão. Deputado, boa tarde. Como é que está o comportamento da liderança do governo, do líder do governo na Câmara, diante desse debate? A equipe econômica, o Palácio do Planalto, tem alguém trabalhando, entrando em campo para tentar reduzir o valor que o senhor está propondo de R$500? Olha, não, o que nós temos é o seguinte, inicialmente tinha falado que ia ajudar R$200, o valor seria de R$200 para o trabalhador. Depois, o governo sinalizou que poderia chegar a R$300. Como eu disse, nós, deputados federais, e eu conversando com vários deputados, com todos os líderes partidários, chegamos à conclusão que o valor mínimo deveria ser R$500. O governo, eu não tenho conversado com o ministro da Economia, nem com o líder do governo, eles não me ligaram, apesar de todos os líderes do Congresso Nacional hoje terem entrado em contato comigo, o líder do governo não entrou em contato, mas o nosso entendimento é que na omissão do governo federal, que já deveria ter feito isso antes, como eles não fizeram, agora o Congresso Nacional vai fazer, porque a situação, como eu disse, é urgente. Tanto é que no final do meu relatório eu coloco que essa prática, né, essa doação, ela tem que ser de imediato. O governo tem que começar a fazer isso logo, senão, como eu disse, nós vamos viver um colapso social. E outra coisa, esse impacto na economia, ele de fato tem um impacto, mas é hora do governo federal colocar dinheiro na economia. Nós estamos assistindo aí, os Estados Unidos colocou $2,5 trilhões na economia, o governo norte-americano. Agora o primeiro-ministro da Inglaterra também injetando trilhões de reais na economia. Então o governo federal também tem que investir. Nós temos as nossas reservas e o momento é de investimento para tentar suavizar os danos do coronavírus. Aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, falam em provocação, porque a proposta começa com R$200 e enviar uma proposta com mais que o dobro estaria soando como vingança. Como é que o senhor avalia essas declarações de quem está aliado ao presidente da República? Reinaldo, provocação é eles falarem que vão dar R$200 para a população mais carente. Eles que estão nos provocando, eles estão provocando o povo brasileiro. O que um cidadão faz com R$200 no mês? Isso é questão de humanidade, o governo está sendo desumano em falar em R$200. Nós estamos colocando aqui o mínimo da dignidade, Reinaldo. A gente sabe que em muitos estados... A conta vai fechar? Falo sobre isso. A gente sabe que em alguns estados, Reinaldo, antes de falar de conta fechar, em alguns estados a cesta básica é mais de R$500. Com R$200 você não compra uma cesta básica no nosso país completa. Como que você vai dar para uma pessoa que está dentro de casa que não tem um centavo de economia, R$200 no mês para ela sustentar a família dela? Isso é desumano.
Isso sim é provocação. O Congresso Nacional não quer provocar ninguém. O Congresso Nacional está fazendo o que é dever dele, que o governo federal deveria ter feito e não fez, e agora o Congresso Nacional está fazendo. Nós sabemos que a solução ela não estará no orçamento ordinário. Nós precisamos de um orçamento extraordinário, um orçamento de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. E o governo federal precisa gastar suas economias, precisa injetar dinheiro. Infelizmente, é o que nós temos para fazer agora. Se não é colapso social que eu estou falando, Reinaldo. Nós temos que ir para a prática. O que eu estou falando na prática? Se a gente não der dinheiro para esse trabalhador informal que está na casa dele, não tem o que comer, esse cara ou vai morrer. E aí nós estamos falando de milhares de vidas, de milhões de vidas. Ou esse cara vai roubar, Reinaldo. Esse cara vai para a rua e vai roubar. Então, é muito sério o que nós estamos falando. Então, o governo federal deveria tratar com mais seriedade. Está tratando, no meu entendimento, orando muito. Sobre a conta que você perguntou, eu vi uma entrevista do Guedes, apesar de eu ter mandado inúmeros pedidos para o Ministério da Economia para saber do impacto que isso teria nas finanças do nosso país. Eles não responderam, mas eu vi uma entrevista do Paulo Guedes falando que se ele desse os R$200, o impacto seria de 15 bilhões de reais em 3 meses. No meu relatório eu também coloco esse prazo de 3 meses. Então, por questão matemática, lógica, o impacto seria, segundo as declarações do Guedes, de 37,5 bilhões. Mas eu não sei ao certo precisar isso porque a equipe econômica não me forneceu esse dado. Mas levando em consideração o que ele falou, o impacto seria aí de aproximadamente 40 bilhões de reais. Deputado, então, para deixar bastante claro, a equipe econômica não participou em nenhuma etapa da formulação dessa proposta dos R$500, nem municiando a Câmara dos Deputados com estudos? Olha, o presidente Rodrigo Maia tem conversado diretamente com a equipe do ministro Paulo Guedes e o nosso presidente ele tem tomado frente desses debates junto com o ministro e junto com a equipe econômica. O nosso projeto, o nosso relatório, ela busca o entendimento de todas as partes, tanto da oposição quanto da situação, quanto do bloco de centro. Então, acredito eu que nós teremos também a ação do governo no nosso relatório. Nós estamos trabalhando para isso. É claro que o governo tentou durante um momento convencer que não deveria ser esse o valor. Mas eu acho que diante da circunstância e diante dos nossos argumentos, espero eu que o governo então acate esse nosso relatório e também vote favorável no plenário da Câmara e que execute de imediato. Nós não queremos briga com ninguém, nós não estamos fazendo provocação nenhuma, nós estamos simplesmente pensando naquelas pessoas que mais precisam. Deputado Marcelo Aro, começam a chegar perguntas aqui dos telespectadores de quando esse dinheiro vai chegar para o trabalhador. Então eu peço agora que o deputado passe para a gente o cronograma, o passo a passo agora do que vai acontecer. A votação hoje na Câmara dos Deputados deve ocorrer que horas? É o primeiro item, inclusive, essa do Corona Voucher. E depois é levado ao Senado, tem que passar pela sanção presidencial. Explica para a gente como é que vai ser o passo a passo até o dinheiro chegar na casa do trabalhador. Claro. A nossa previsão é de votação hoje na Câmara dos Deputados. Tem falado com o presidente Rodrigo Maia de 10 em 10 minutos no telefone. Nós estamos preparados para votar esse projeto hoje. Meu relatório está pronto. Então, se for da vontade dos demais líderes, a gente consegue votar isso hoje. De imediato vai para o Senado, que eu tenho certeza que junto com o presidente Davi Alcolumbre, com o vice-presidente Antônio Anastasia, também vai pautar essa matéria com a maior velocidade e de imediato vai para a sanção do presidente. O presidente sancionando, eu acredito que isso seja questão de horas, de dias, todo esse trâmite. A doação para os trabalhadores ela é de imediato, ela acontece no mesmo instante e o trabalhador poderá receber através da sua conta bancária para aqueles que são bancarizados e para aqueles que não têm conta bancária poderiam fazer o saque nos bancos, na boca do caixa. Então o governo vai regulamentar e vai falar como que será, como que esse dinheiro chega na mão do cidadão. Mas, Reinaldo, acredito eu que deva ser algo para os próximos dias. Nós vamos correr o máximo possível, estamos empenhados
para quem sabe semana que vem esse dinheiro já esteja na mão dos trabalhadores brasileiros. Deputado, esclarecendo também aqui uma dúvida de um telespectador nosso, Eric Dantas. Ele quer saber como é que estão as conversas com o Senado em relação ao projeto. Qual é a previsão da aprovação lá no Senado? Está bem azeitado? Está tudo acertadinho já com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Olha, as conversas são, o tempo inteiro elas acontecem paralelamente, a gente conversa com os senadores, a gente conversa com deputados. Todas as vezes que eu conversei com os líderes partidários da Câmara dos Deputados, eu sempre perguntei qual era a posição das lideranças partidárias do Senado. Então eu tentei montar um relatório, Daniela, que fosse um relatório de consenso, exatamente para que a gente não perca tempo, né, com detalhes que podem atrasar o projeto. Então, a minha expectativa é que o meu relatório seja aprovado hoje na Câmara dos Deputados e que no Senado também tenha essa aprovação imediata. Eu conto com a colaboração dos senadores, é claro que eles têm total autonomia para mudar o texto, para modificar, mas a gente sabe da necessidade e da urgência desse projeto. Então, a nossa torcida e o nosso trabalho é para que o projeto seja votado na Câmara e imediatamente também votado no Senado e que ele vá para o presidente para sanção. Bom, nós estamos conversando com o deputado Marcelo Aro por Skype, às vezes tem uma variaçãozinha no áudio e também no vídeo. Agora o Kenzo Matida, direto de Brasília com o Caio Junqueira, tem perguntas para o deputado. Kenzo. Então, deputado, Kenzo daqui de Brasília, eu gostaria de um esclarecimento. Chegou uma pergunta aqui para mim também em relação, por exemplo, às diaristas. Elas teriam direito a esse Corona Voucher? Outra dúvida também que ela tem em relação a de como receber. Como é que vai ser o trâmite disso? Até que esse projeto seja, que passe, seja aprovado realmente pelas duas casas. Enfim, o tempo disso, vocês têm uma estimativa para isso, deputado? Bom, vamos lá. O projeto ele fala que vão poder receber aqueles trabalhadores autônomos, né? Então, maiores de 18 anos que não têm um vínculo de trabalho, não tenha carteira assinada. Então, o relatório ele coloca uma condicionante para que a pessoa tenha acesso ao Corona Voucher. E não é cumulativo, né, deputado? Não é cumulativo. Desculpa. Quem recebe Bolsa Família, por exemplo, não pode receber, é isso, né? Escolhe aquele que for mais benéfico para ele. Ele opta por aquele que for mais benéfico para ele. Em relação à questão que você me perguntou sobre o trâmite, como eu disse, passa agora pela Câmara, Senado, depois sanção presidencial. Acredito que isso nós faremos em poucos dias. Depois disso, o governo vai normatizar, né? A nossa ideia é que aqueles cidadãos que sejam bancarizados, ou seja, que tenham um número de conta cadastrado, né, uma conta bancária cadastrada, eles vão receber direto na conta deles. Aqueles que não têm uma conta de banco cadastrada, eles poderiam fazer esse saque na boca do caixa. Mas é isso, quem vai regulamentar é o Poder Executivo, que essa é a função do Poder Executivo. Mas a nossa ideia é essa. Oi, deputado. Boa tarde, é Caio Junqueira aqui de Brasília. A informação do Palácio do Planalto é de que foi feito um acordo na terça-feira com o Congresso Nacional, mais especificamente com a Câmara dos Deputados, para que o valor ficasse em R$300. O senhor disse que em nenhum momento o governo participou de qualquer negociação. Eu só queria esclarecer, houve ou não um acordo pelos R$300 que depois teria sido reformulado aí por parte de vocês para crescer esse valor para R$500? Bom, Caio, em primeiro lugar, muito boa tarde. Quando eu disse que o governo não teve nenhum tipo de interlocução, foi comigo. O líder do governo não me procurou. O ministro Paulo Guedes não me procurou. Nos últimos dias, eu conversei com quase todos os líderes do Congresso Nacional. Eu não vou aqui falar todos, que eu posso estar esquecendo de alguém, mas a grande maioria eu conversei dos líderes, conversei com inúmeros deputados, mas o governo não me procurou. Eu sei que o presidente Rodrigo Maia estava fazendo uma interlocução também com o governo para que fosse um projeto de comum acordo. O que eu posso antecipar, Caio, é que o nosso projeto, o governo concorda em tudo com ele. Só 2 pontos que nós discordamos. Só 2 pontos. O primeiro ponto é a questão do valor, que o governo queria R$200, depois eles chegaram em 300, mas o meu entendimento e da maioria dos deputados federais é de que esse valor mínimo tem que ser R$500 e nós vamos manter esse número de R$500.
e isso difere do entendimento do governo. E outra coisa que difere é a questão do BPC, porque nós estamos pegando um projeto para tratar também do assunto do BPC, e aí é uma questão técnica, se vocês quiserem eu posso falar sobre isso, mas que também o governo difere da nossa opinião.